Novamente estamos aqui no programa Povo de Deus, comemorando os 2 anos da Web TV Gualante. E nós temos a honra desse programa especial ter como entrevistado Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, bispo da cidade de Guarulhos. E Dom Luiz vai falar um pouco para nós sobre a sua história vocacional. Tudo bem, Dom Luiz? Tudo bem. Como foi então, Dom Luiz, o início? Como que o senhor descobriu que a sua vocação era o sacerdócio? Olha, a gente pode dizer que eu descobri a vocação para o sacerdócio. Eu entrei para o seminário muito cedo. Entrei com 10 anos e meio. E, naturalmente, achava bonito ser padre, né? Eu era muito religioso, meus pais eram religiosos. Eu, desde a primeira comunhão, eu passei a comungar diariamente, tanto assim que a minha vocação para o sacerdócio, eu acredito que tem as suas raízes nessa devoção eucarística. Eu comunguei desde a primeira comunhão até hoje, eu comunguei todos os dias. Só, lógico, aqueles dias que a gente está impedido por motivo de doença, etc., tal, que não acontece. Mas então aí eu passei a participar da igreja, né, de modo mais explícito, assim, participando como coroinha, depois como seminarista aos 10 anos e meio já entrei no seminário, e seminário menor, e com o correr dos tempos a gente foi amadurecendo. Olha, a consciência mesmo da vocação aconteceu, acredito eu, na época já de estudos superiores, filosofia e teologia, né? Aí que me entusiasmei mesmo, aí percebi o chamado de Deus, e graças a Deus ouvi esse chamado, e já vou fazer 52 anos de padre, de ordenação, no próximo dia 29 de São Pedro. O senhor falou uma coisa interessante, que descobriu a vocação mesmo quando estava estudando, né? A filosofia e a teologia. E é muito importante, acho que o jovem hoje, principalmente quem está assistindo a Web TV, está sempre preocupado com os estudos, com a educação. E o senhor hoje, na frente de uma diocese como a Diocese de Guarulhos, que tem 30 anos, uma 8ª economia do país, a cidade, como o senhor vê a posição do jovem hoje dentro da nossa diocese? Olha, é um crescimento na participação dos jovens. Veja bem, mesmo com referência à vocação sacerdotal, o número de candidatos ao sacerdócio, nesses 19 anos que eu estou aqui em Guarulhos, o número cresceu bastante. Ou seja, quando eu cheguei aqui, nós tínhamos meia dúzia de seminaristas. Hoje nós temos 29, fazendo filosofia e teologia, e mais 9 no propedêutico, de modo que houve um crescimento bastante grande vocacional. E tudo indica que vai aumentar, porque o número de padres está aumentando cada vez mais, ordenações, né? Esse ano vamos ter só uma ordenação, mas a partir do ano que vem já começa a crescer novamente o número de ordenandos. Com essa experiência do senhor de 52 anos de sacerdote, 19 anos como bispo aqui em frente, né, coordenando a Diocese de Guarulhos, que conselho o senhor daria para o jovem que hoje tem dúvidas sobre a vocação? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a vocação é um chamado de Deus. Então, o primeiro passo, eu acredito, é a gente ter os ouvidos abertos. Ou seja, ouvidos, não esses ouvidos físicos, né? Mas ouvidos interiores lá abertos para o chamado de Deus. E Deus pode chamar a gente, os seus eleitos, de muitíssimas formas. Deus é rico, né? É infinitamente rico nas suas maravilhas. Eu conheço o caso, não vou citar o nome, de um bispo, que ele resolveu ser, já é falecido, ser padre, porque ele viu os sinais jogando futebol e gostava de futebol, e entrou no seminário por causa de futebol. E é um santo bispo, falecido já, né? E então, o momento vocacional, Deus usa das suas infinitas possibilidades para o chamado. Então, isso que eu disse, precisa ter os olhos
e os sentidos abertos para captar a vontade de Deus. O senhor falou do chamado de Deus. O ano passado, principalmente, né, o senhor foi um grande precursor de um movimento, diria isso, sobre a defesa da vida. Sim. Um chamado que o senhor teve para defender a vida. Como que isso chegou até o senhor? Como que foi esse processo? Bom, essa defesa da vida não começou no passado. Eu já vinha, já era uma tecla que eu vinha batendo fazia algum tempo. E o ano passado, a novidade foi que a senhora Dona Dilma, presidente, candidata à presidência, é do PT. E o PT tem na sua organização, nos seus trabalhos, uma posição abertamente favorável ao aborto. Nos dois congressos os últimos dois congressos que o PT realizou, congressos nacionais, eles votaram a favor da descriminalização do aborto. E nós temos aí, nesses dois congressos, essa posição bem firmada. Em vista disso, eu não tenho nada contra a pessoa de Dona Dilma, mas sim contra o PT. Não por ser um partido político, mas por ser um partido que defende o aborto. Por essa razão. Agora, lógico, eu não defendo, eu não tenho partido político nenhum. Até na última eleição, achando que pelo fato de eu ter dito não vote na Dilma, eu estaria mandando ou pedindo para votar no outro candidato, que era o PSDB. E, em hipótese alguma, nunca eu disse nada em quem votar. Eu disse em quem não votar. Deixei depois o critério para as outras pessoas. O senhor falou, né, que a sua grande defesa é a vida, né? Sim. A vocação do ser humano é a vocação para a vida. O que o senhor pode dizer, né? O senhor colocou isso com muita coragem, né? Expôs a sua opinião, expôs aquilo que está no Evangelho. Que conselho o senhor daria para as pessoas nas comunidades? Como elas podem se mobilizar também para defender a vida? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, elas deviam mentalizar o povo, as pessoas e seu relacionamento, de que a vida é um dom de Deus. Só Deus pode dar a vida, só Ele pode tirar. E, uma vez que a vida começa a partir da fecundação. Então, uma vez que existe uma fecundação, já existe vida própria. Quer dizer, aquela história que a mulher é dona do seu corpo, não é uma falácia, porque o feto que está no seu corpo não pertence ao seu corpo, não é o corpo da mulher. A mulher está sendo hospedeira. Então não tem direito sobre aquela vida. Como também não tem direito sobre a própria vida, o suicídio. Quer dizer, a vida é um dom de Deus, só Ele pertence dar, só Ele pode dar, e só Ele pertence, quando Ele achar por bem, suspender a nossa vida, chamando-nos para a eternidade. Muito bem. Dom Luiz também possui um blog na internet. E você pode acessar. Lá, Dom Luiz coloca textos, não é, Dom? Sim. Sobre a defesa da vida, sobre comunicação, enfim. É uma fonte para você conhecer, poder multiplicar na sua comunidade, na sua paróquia, para os seus amigos, na escola, enfim. É simples, basta acessar www.domluizgonzaga.com.br. No nosso site nós temos o link para ele. Muito obrigado, Dom Luiz, pela sua entrevista. Nós agradecemos. Que o senhor desse uma bênção para os surdos. Muito prazer. Eu peço a Deus que abençoe todos vocês.